Pronto. Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira edição, eu digo a primeira edição porque eu já estou profetizando que vai ter várias outras edições desse workshop. Então, essa é a primeira edição do nosso workshop sobre organização e planejamento de estudos. Confesso a vocês que essa ideia desse workshop, ele já foi, assim, veio desde, eu acho que novembro do ano passado, entre novembro e dezembro do ano passado. Tive um insight, assim, e aí anotei, tive a ideia, comecei a planejar, pensei nos convidados, e estamos aqui realizando. O objetivo desse workshop, ele vai para além dos conhecimentos de organização, de planejamento, de disciplina, constância. Vocês vão ver ao longo desses 3 dias que vai para muito além disso. Nosso objetivo aqui é fazer com que vocês consigam aplicar isso não só nos estudos, ou o que a gente vai falar aqui para vocês, mas na vida como um todo, porque vocês vão ver que daqui vão virar muitas chavezinhas e vocês vão realmente levar muitos ensinamentos daqui para o resto da vida. Porque a organização e planejamento, ela está não só nos nossos estudos, ela está para a vida inteira. Não sei se vocês assistiram os vídeos que eu mandei lá no grupo, me falem aqui no chat se vocês estavam vendo lá os vídeos que eu mandei, as indicações de artigo, essas coisas. Muita coisa, assim, muito interessante, porque eu acho que tem muita coisa que não dá para a gente abordar tudo aqui, né? É muito conteúdo, muito ensinamento, que às vezes nenhuma hora de workshop dá conta. Vou passar a palavra para a Karine, para ela se apresentar aí para vocês, começar a palestra, já que a gente já está aí no comecinho, dando 7 horas e 2 minutos, né? Queria falar que a Karine, para quem não sabe, ela é minha irmã, apesar de eu estar aqui em Manaus e ela está lá em Teresina, mas a Karine é minha irmã, então é um convite, assim, super gostoso e prazeroso de estar aqui com ela, né, palestrando, tendo ela como palestrante. Vou passar agora a palavra para ela começar aí a falar com vocês, e a gente não perder tempo, porque a gente tem muita coisa aí de conteúdo bom passar para vocês. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer a Sui pelo convite, dizer que essa menina ela é muito amada, a distância, ela não impede da gente, graças a Deus que existe a comunicação hoje em dia tão fácil, né? Então, ela dá para a gente matar um pouquinho da saudade. Suiane, ela é uma das minhas irmãs, assim, mais amadas, que começa com a letra S. Gente, essa é uma piadinha do meu pai, porque, aliás, aí eu tô botando problema, né, Suiane? Porque tem a Sara. Eita, senhor. Ainda bem que ela não está aqui para ouvir. Ela não tá aqui, né? Papai é que tem essa mania, gente, de falar assim, das minhas filhas que moram em Teresina, a que eu mais amo é a Karine, porque só tem eu. Enfim, né? É uma honra e um prazer poder estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse assunto que é tão relevante, né? O assunto que a Sui ela tem compartilhado, ela tem gerado junto com vocês, ajudando, colaborando, contribuindo, para que vocês alcancem os objetivos, as metas que vocês estão buscando. Eu acredito que, assim, a busca, né, do que vocês estão galgando, eu imagino que deve, assim, ter várias situações no decorrer da sua rotina que talvez dificulte, né, você acreditar ou você entender que você é capaz, vários pontos, né, no decorrer do processo. O processo, muitas vezes, eu gosto muito de falar sobre processo, embora eu vou falar hoje de organização. Mas, assim, eu acredito que cada um de vocês estão passando pelo processo, alguns estão saindo do terceiro ano, né, Sui? É isso mesmo? Então, talvez estejam fazendo... A maioria, talvez já tenha feito algum vestibular, ou talvez vai fazer o primeiro vestibular, ou não sei como é a realidade de cada um de vocês. Mas, assim, processo, o que o processo, ele acontece e ele se torna na nossa vida, se torna aprendizados, e eu gosto muito de entender também que cada situação que a gente passa na nossa vida, independente se deu certo ou deu errado, eu creio que é uma forma de Deus usar cada um de nós para poder ajudar outras pessoas.
eu acredito que esse projeto que nasceu no coração da Sui é justamente devido a isso, né? Deus já tem usado a Suiane para transbordar um pouquinho do que ela já viveu, os aprendizados que ela já teve, junto com outras pessoas. E é assim que a vida segue. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Karine Oliveira, né? Sou irmã da Suiane. Eu sou a mais velha de mais 6. Meu pai gostou de ter menino, gente. Ele é cearense, eu sou cearense também. Tenho irmãos aí em Manaus. Eu sou cearense, mas atualmente moro em Teresina já faz mais de 10 anos. E aí, minha formação acadêmica, eu sou administradora, sou personal organizer, né? Que é uma das áreas específicas que a gente vai estar abordando aqui é sobre a organização. E, acima de tudo, eu sou filha amada de Deus, eu sou cristã, então, assim, eu acredito em um propósito maior do que simplesmente viver, sabe? Eu acho que a vida, ela tem um propósito maior. Acho que cada um de nós estamos aqui não para sobreviver, mas para viver uma vida muito plena, uma vida abundante, e assim, tudo que há de disfunção, a gente consegue tratar quando a gente vai tendo clareza nesse processo que a gente vai caminhando, tá certo? E aí hoje eu fui convidada pela Sui para falar um pouquinho com vocês sobre organização, né? A Sui me perguntou assim, Karine, qual o título que tu quer colocar para a palestra que você vai compartilhar conosco? Eu pensei assim, rapaz, chega, dê um basta na desordem agora, porque a desordem, ela sabota a gente. Né? A desordem, ela totalmente sabota, assim, quando você vive em um ambiente desorganizado, você acaba sendo sabotado, literalmente. E muitas vezes, você talvez até aponte o dedo, dizendo que talvez a culpa não é sua, né? Porque é mais fácil, muitas vezes, justificar do que a gente ser autorresponsável e se posicionar. E aí, eu creio que o clarear, o entender a oportunidade que cada um está tendo agora, até mesmo eu, né, até eu mesma, junto com vocês, é uma oportunidade para a gente estar evoluindo, para a gente estar crescendo e para a gente ir ajustando, né, coisas que vão acontecendo na nossa vida que talvez precisa de um alinhamento, precisa colocar uns pontos nos i, né, para poder a gente conseguir viver essa vida plena, tá certo? E aí, deixa eu iniciar aqui com vocês, primeiro abordando um pouquinho sobre o que a desordem gera. E aí eu queria a participação de vocês. Botem aí no chat para mim, no chat, né? Bota no chat uma palavrinha. O que é que a desordem ela gera em ti? O que é que a bagunça gera em ti? Vamos lá, nós temos algumas pessoas aqui e eu acredito que eu posso ter a interação de vocês. Estresse, vai lá, que mais? Quando você está em um ambiente desorganizado, desespero, meu Deus do céu, me dá desespero mesmo. Angústia, dá muita angústia mesmo, frustração, raiva, ansiedade, desânimo, agonia. Meu Deus, é muito ruim, né, gente? Só tristeza. Desânimo, medo, estresse, preguiça. É verdade, gente, quando a gente está num ambiente assim desorganizado, a gente fica sem força, né? A gente fica sem energia, né? É mais ou menos assim que funciona. E muitas vezes você acaba até se distraindo, porque é tanta coisa fora da ordem que o teu foco ele fica totalmente comprometido. Não é verdade? Faz sentido para você? Se fizer sentido, levanta a mãozinha aí para mim ter a interação de vocês. Tá certo? E aí, vocês colocaram em pontos e eu vou estar sinalizando aqui alguns também, ó. Muitos do que vocês já mesmo falaram. Olha só esse ambiente aqui dessa imagem, gente, esse escritório, nessa situação aqui. Isso não acontece na casa de vocês, né, minha gente? Tá tudo diferente da casa de vocês, né? Ó, a desordem, ela gera o quê? Ela gera ansiedade, ela gera cansaço físico e mental. A desordem, ela gera estresse. A desordem, ela gera conflito nos relacionamentos. Quem nunca aí? Me diz aí. Quem nunca, de repente, acabou discutindo com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, porque o quarto estava bagunçado? Eita, gente, é confusão, né, não? Olha, antes de eu me tornar personal organizer, é engraçado que, assim, eu fiz transição de carreira para esse segmento da organização especializada tem 2 anos. Mas, gente, eu confesso a vocês que quando eu tinha uns 13, até os meus, talvez uns 18, que eu morava com a minha mãe ainda, gente, a confusão era grande para botar ordem no meu guarda-roupa, não era fácil, não.
sabe? Assim, pegava uma roupa e não gostava, aí jogava dentro do guarda-roupa, pegava outra, enfim. Mas graças a Deus, assim, Deus me abençoou muito com a minha mãe, ela é muito organizada, ela é extremamente organizada, sabe? E ela sempre insistiu, ela me ensinou, né? Ela me mostrou que era importante organizar as coisas, e isso foi gerando em mim um olhar sensível à desordem. E é tanto que, assim, quando eu fui fazer a transição de carreira, foi até uma surpresa para mim, mas ao mesmo tempo era aquilo que já existia dentro de mim, né, em relação a ser sensível à organização, a ter criatividade para manter as coisas organizadas. E, assim, por muitas vezes eu me deparei com situações onde eu chegava num ambiente que realmente, quando o ambiente ele está desorganizado, a minha produtividade caía totalmente. Eu não conseguia ler, eu não conseguia, vamos supor, estudar, realidade de vocês, né? Eu não conseguia ter aquela disposição física, sabe? Aquela coragem mesmo. Eu não conseguia, por quê? Porque o ambiente ao nosso redor, ele impacta muitas vezes ao nosso ânimo, né? E muitas vezes, gente, tem estudos científicos que falam que, assim, a realidade externa, ela é um reflexo da nossa realidade interna. Ou seja, muitas vezes, aquela bagunça exterior é apenas um reflexo da bagunça interior que está na tua mente. E eu acho interessante que, assim, essa desordem que a gente colocou, eu coloquei alguns pontos aqui, né? Muitas vezes ela é uma desordem física, mas outras vezes ela se torna uma desordem emocional também. Vocês concordam que muitas vezes, ó, em alguns momentos, quando você se frustra com alguém, foi colocado frustração, né? Um dos pontos que a desordem causa. Mas quando você se frustra com uma pessoa, que você gera uma ofensa, assim, você acaba sendo ofendido, na verdade. Isso daí não te atrapalha também, né? Não acaba gerando um acúmulo de um sentimento ruim? Porque, assim, ó, a desordem, ela vem muitas vezes além desse cenário exterior bagunçado, né? Ela vem também de um acúmulo de sentimentos e pensamentos que você vai deixando ali na tua mente que você não vai sabendo gerir. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento que o ambiente físico, ele vai impactar na minha saúde emocional, assim como a minha saúde emocional, ela vai impactar no meu ambiente físico. Quando eu estou bem comigo mesma, eu acabo tendo disposição de manter uma rotina saudável, de conseguir organizar as minhas coisas, né? De conseguir cumprir um cronograma direitinho. Agora, quando eu não estou bem emocionalmente, eu fico indisposta também, né? Então, a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio, de entender que existe algo externo e existe algo interno. Amanhã vocês vão ter uma oportunidade super legal de estar com o nome da psicóloga mesmo, Su? Com a Fabi. Com a Fabi. E a Fabi, ela vai abordar muito sobre esse ponto, né? Sobre essa importância da inteligência emocional e tudo, desse equilíbrio, né? De você ter uma saúde emocional saudável. E aí, assim, continuando aqui, eu queria falar para vocês 3 mensagens antes da gente dar sequência no nosso conteúdo aqui. E a primeira mensagem, ela tá assim, sabe aquele livro preto? Eu gosto de falar assim, sabe? Tem um livro preto que ele é o livro mais lido na face da Terra, né? E lá em uma das páginas desse livro preto, que é a Bíblia, gente, para quem não conhece, para quem conhece, amém. Lá em 1 Coríntios 14:33, ele fala assim, que fomos criados por um Deus de ordem, pois Deus não é um Deus de desordem, sim um Deus de paz. Então, gente, nós não fomos criados para viver na desordem. O primeiro ponto é esse, sabe? O primeiro ponto é esse. Eu amo saber também, Emanuele, Evelyn, que, assim, eu fui criada por um Deus de ordem, gente. Então, se tem uma coisa fora de ordem, não é o meu natural, não é a minha essência, né? Eu entendo que, vamos supor, talvez você que está aqui nessa palestra, talvez você não tenha tido a oportunidade de ter tido uma mãe ou um pai que te ensinou a ser organizado. E tá tudo bem. Provavelmente foi o melhor que eles puderam fazer para você enquanto pessoa.
né? Nem todo mundo sabe realmente, nem todo mundo tem essa habilidade de saber organizar. Mas aí, o que é importante é daqui para frente você reconhecer que você foi criada por um Deus de ordem, certo? Você foi criada por um Deus de ordem. Deus, quando ele foi criar o mundo, ele criou o céu, a terra, ele tinha uma sequência, né? Uma sequência lógica para poder criar tudo que aqui existe. Então, você foi criado para viver em ordem. A segunda mensagem é: nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é perfeito, nós nascemos para ser perfeitos. Lógico que o pecado está no mundo e a gente acaba que a gente vive lutando contra esse pecado, né? Que muitas vezes o pecado, às vezes a preguiça não é de Deus não, viu, gente? Quero dizer para vocês, preguiça não é de Deus. Quando você tiver com aquela preguicinha monstra, você diz assim: preguiça, você não me pertence, porque eu fui feita para viver em ordem, eu fui feito para viver em ordem, eu fui feito para ser semelhante a Deus, então em mim não habita a preguiça, né? Lá em Gênesis 1:26 fala assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Então nós nascemos para ser semelhantes a Deus. Se Deus é Deus de ordem, então nós nascemos para ser pessoas organizadas. Sim ou não? Faz sentido? E o último, que eu amo esse texto, e assim, ele para mim, ele foi um texto de mudar totalmente a minha realidade, sabe, gente? Durante um tempo, quando eu comecei a fazer estudo de autoconhecimento, que foi há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu li esse texto aqui. Eu não tinha um hábito muito de ler a Bíblia, e eu li esse texto e, assim, ele girou uma grande chave na minha vida, porque ele dizia assim, lá em João 10:10, ele fala assim, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Contudo, Jesus veio para nos dar vida plena e abundante. Gente, esse texto ele quer dizer que tudo que não é pleno, tudo que não é perfeito, não é o que Deus preparou para você, né? Ele não é exatamente o que Deus preparou para você. Então, o Senhor, ele tem uma vida plena e abundante. O Senhor preparou para nós uma vida que não haverá nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tá certo? E eu tô trazendo esse contexto para vocês desses 3 textinhos, porque assim, quando a gente não entende quem nós somos, a gente aceita qualquer coisa, sabe? A gente acaba reproduzindo, às vezes, um padrão que não é o padrão que nós fomos criados para ter. Tem um último texto, que é o último texto que eu vou compartilhar com vocês, de ensinamento, né? Um texto que gera sabedoria, que é esse daqui, ó. Ele fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, muitas vezes você pode estar em um ambiente onde as pessoas elas não têm o hábito de serem organizadas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa seguir a síndrome da Gabriela. Sabe o que é a síndrome da Gabriela, gente? Síndrome da Gabriela é assim: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, Gabriela, é mais ou menos assim, né? A letra da música. Então, você não nasceu para ser assim, tá certo? Você nasceu para viver em um ambiente organizado, tá certo? Declare sobre a sua vida em relação a isso. Muitas vezes a gente acaba reproduzindo um padrão. Você nasceu em uma casa que talvez não tinha ordem, e aí você está reproduzindo aquele padrão de colocar as coisas em qualquer lugar, sabe? De, às vezes, não ter zelo sobre aquilo que você tem, né? Às vezes não ter o zelo da limpeza mesmo, tipo assim, você vai estudar na tua escrivaninha, organiza a tua escrivaninha, né? É a escrivaninha que você tem. Muitas vezes, talvez você reclame assim: poxa, mas eu queria uma escrivaninha, eu queria um local para me estudar mais confortável. Ei, mas tu tá cuidando daquilo que tu já tem, né? Porque não adianta você reclamar que você não tem se você não tá cuidando daquilo que você já tem. Tá certo? Então, assim, se for para moldar um padrão, gente, moldem um padrão que traga ordem, que traga benefícios para a sua vida. E, assim, a desordem é muito fácil da gente perceber que ela não é boa, né? Tranquilamente,
rápido você entende que a bagunça não é uma coisa boa. O que é entre bagunça e organização, o que é bom? É a organização. Então, até aqui, talvez você não tenha entendido muito sobre organização. Só que a partir de agora, eu vou começar a te compartilhar algumas dicas, né? Vou te compartilhar algumas formas de você estabelecer a ordem nos seus ambientes. E interessante, gente, que tudo que eu vou compartilhar aqui com você, você vai aplicar não só para o contexto de me preparar para um vestibular, como você vai poder usufruir isso daqui na tua casa, no teu quarto, sabe? Se você trabalha no seu trabalho, né? Em qualquer local que você estiver, você aplicando essas dicas aqui que eu vou estar compartilhando com vocês, certamente vocês vão conseguir ter grandes benefícios, vocês vão conseguir ter grandes frutos daquilo que vocês plantarem, certo? Então, vamos lá, iniciando aqui para 8 dicas que te ajudarão a acabar com a desordem, tá certo? Quem tá aí comigo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar para mim, só levantar a mãozinha que eu dou um time e aí eu respondo para vocês, tá bom? Na hora que vocês lembrarem, podem perguntar que levanta a mãozinha, que eu dou um time do que eu tô falando, e eu compartilho com vocês a minha visão. Se eu não souber de tudo, a gente procura nos Universitários by Google, tá certo? Mas eu tenho certeza que o que eu aprendi, né, que eu tô compartilhando, a gente compartilha aquilo que a gente aprende. Funcionou para mim, e se funcionou para mim, vai funcionar para você também, tá bom? Então, vamos lá. A primeira dica é: organize o ambiente ao seu redor. Gente, como é organizar o ambiente ao seu redor? Que tal você iniciar organizando esse ambiente ao seu redor, descartando tudo aquilo que já cumpriu a missão e que está acumulando ali, gerando uma bagunça? Porque muitas vezes, como é que está a gaveta de vocês, gente? A gavetinha, aquela gaveta onde vocês colocam as canetinhas. Me diz aí, como é que está a gaveta de vocês? Tem muita coisa lá que vocês usam, coisas que não usam, como é que tá? Tem gente que não tem gaveta, aí tem gente que tem uma caixa, né? Aí nessa caixa com as coisas, assim, se você já parou para dar uma olhadinha, e assim, começar fazendo o quê? Descartando aquilo que já cumpriu a missão, sabe? Eu acho interessante que, assim, como personal organizer, eu organizo muitas vezes residências, né? Eu organizo empresas, mas residências também. E aí, assim, a hora do desapego, quem é apegado aqui, gente? Levanta a mãozinha aí, quem é apegado? A hora do desapego é dolorosa, sabe? Eu sei que é dolorosa, eu sei que você gosta daquilo, né? Eu sei que você tem sentimentos sobre aquilo, às vezes traz uma memória legal, né? Mas a gente precisa entender o quê? Aquilo ali faz sentido ainda eu manter? Ou ele já me fez feliz, cumpriu uma missão, e agora ele está entulhando, porque eu nem uso mais, e ele só entulha. Ele só acumula, ele só compromete o meu espaço. Eu poderia ter um espaço onde eu iria usufruir melhor, mas eu não consigo usufruir melhor porque ele está tão comprometido com coisas que não faz mais sentido que eu não consigo aproveitar esse espaço bem, né? Então, iniciar a organização do teu ambiente, lá do teu quarto, ou do local onde você estuda, muitas vezes vai iniciar sendo uma faxina mesmo, gente. Faxina, pegar lá os papeizinhos que não faz mais sentido, aquelas canetas que não escreve mais, sabe? Aqueles pitoco de lápis que não serve mais para nada, né? Não sei a questão de papéis, assim, eu sei que tem alguns papéis, documentos que são importantes você guardar, né? Faz parte do teu acervo, assim, de estudar, né? Só que, assim, organiza eles, talvez colocando em pastas, fique mais fácil de você encontrar. Quem nunca precisou, digamos assim, vou trazer um exemplo. Quem nunca precisou encontrar uma prova para poder estudar sobre aquela prova ali, sei lá, um teste, alguma coisa do tipo, e não encontrou de jeito nenhum. Acontece. Por que que acontece? Porque às vezes você coloca em qualquer lugar, né? E quando você coloca em qualquer lugar sem uma ordem, sem uma sequência, vai se tornar uma desordem,
né? Se torna totalmente uma desordem. Então, o primeiro ponto, que é organizar o ambiente ao seu redor, é iniciado através de quê? De você analisar aquilo que faz sentido você continuar ou não. Tem coisas que já cumpriu a missão. Para ficar menos doloroso, já cumpriu a missão, tá? Só para ficar menos doloroso. Olha, foi muito bom, fez você feliz, te ajudou, né? Mas amém, agora vai fazer feliz outra pessoa, então vai para o descarte mesmo, tá bom? Karine, aproveitando para compartilhar aqui também, né, já que você está falando, aqui em casa, eu tenho uma estante, e aí essa estante, pelo menos umas 2 vezes no ano, eu faço aquela limpeza geral, assim, tipo, tiro tudo, e aí vou jogar papel, vou separar. Mas olha, quando tu falou de apego, eu vou dizer, eu sou uma pessoa muito apegada, e é com apegado com papel. Nunca vi uma pessoa ter apego com papel como eu. Eu tinha umas apostilas que eu nem usava, e aí, tipo, sei lá por quê, foi do meu ensino médio, eu passei uns 2 ou 3 anos usando, ou guardando ela. E aí, na cabeça da gente, né, eu não sei, eu acho que a maioria dos estudantes são assim, mas na nossa cabeça passa assim. Ah, mas uma hora eu posso precisar dessa apostila, uma hora eu posso precisar desse resumo. Acabou que passou anos e anos também e nunca usei. Aí, esse acho que foi ano passado, acho que foi ano passado. Eu peguei, decidi que ia tirar tudo que era do ensino médio, porque se fosse para ter usado, já teria usado já. Queria guardar livro, apostila do ensino médio, sendo que, tipo, uns 2, 3 anos que eu não usava mais, sabe? As coisas vão mudando, vão se atualizando, e a gente fica lá guardando, não sei se por apego ou naquela ideia de, tipo... Eu tinha resumo, gente, sério, aqui eu vou falar de verdade aqui para vocês. Eu tinha resumo de 2014, que foi o ano que eu fiz meu primeiro ano do ensino médio. Sabe o que você ter resumo de 2014 e guardar? E eu nunca tinha aberto aquele resumo, sempre eu fazia um novo. É um negócio assim muito sem sentido, mas quando a gente vê assim que tá só entulhando, tá só guardando ali sem razão nenhuma, aí eu peguei, joguei tudo fora mesmo. E na minha cabeça era tipo assim, se eu tiver que estudar mais um ano, eu vou precisar desse resumo. Nunca usei, vou lá guardá-lo. Até eu jogar fora. É assim mesmo. A maioria das vezes acontecem assim. Quando eu estou em processo de organização de residência, é muito comum acontecer com peças, né, de roupa. E aí a gente faz um testezinho, ó, pois vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar essas roupas aqui, a gente vai botar numa caixa, e aí a gente vai colocar em um determinado local, e se por acaso passar, tipo, 6 meses e você realmente não tiver usado, é sinal que ela não faz mais sentido. Então, você vai procurar e vai, sei lá, vai doar para alguém, né? Quando é papel é mais difícil. Realmente, assim, apostila, prova, assim, não tem muito o que aproveitar, a não ser uma revisão, mas eu acredito que as coisas mudam também, né, em relação aos conteúdos. Então, às vezes é um apelo que assim, é desnecessário, tá só comprometendo o teu espaço ali, literalmente. E aí a segunda dica é: use a regra do 1 minuto. O que seria essa regra do 1 minuto? Olha, se há uma coisa que pode ser resolvida em 1 minuto, faça logo, sabe? Assim, assim, tirei uma roupa, botei ali no canto. É só 1 minuto para poder botar logo ela num cesto? Bota logo no cesto, né? Isso vai fazer com que você consiga ter muito mais produtividade, tá certo? Nada que você fique... A procrastinação, ela é inimiga totalmente da produtividade. Quanto mais você procrastina, mais você se distancia da proatividade, da excelência, né? Do zelo. Procrastinação não é de Deus, gente. Então, tem coisas que a gente acaba acumulando de tarefas que são tarefas tão simples, né? Que poderia, assim, em 1 minuto ser resolvida e pronto. Não iria onerar nenhum tempo que comprometa os teus estudos. Mas aí você vai acumulando, 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 acumulando de uma forma que aí quando você vai precisar fazer, aí você vai precisar de muito mais tempo. Um outro ponto também aqui, a terceira dica, né? Registre suas tarefas e acompanhe a execução. Isso daqui, na verdade, a Sui, ela vai falar muito bem para vocês aí, né? No último dia do workshop aí, ela vai compartilhar muito com vocês, mas
Sabe uma coisa que eu percebo? Às vezes você está estudando, aí vem uma distração, vem um pensamento. Aí, quando esse pensamento ele vier, gente, essa distração, quer uma dica? Isto, eu não sei se a Suiane vai falar isso, se for falar, Sui, me desculpa, mas aí tu reforça. Se você estiver estudando, fique com um bloquinho do seu lado e uma caneta. Por quê? Porque se a distração vier, você toma nota. Digamos assim, eu não liguei para fulano de tal. Pois aí tu anota ali, ligar para fulano de tal. Porque se tu não tomar nota, se tu não registrar, esse pensamento ele vai, de tempos em tempos, ele vai trazer o alarmezinho na tua mente, sabe? E isso vai ser uma distração. E isso vai fazer com que você, de repente, você não consiga se concentrar o suficiente para você absorver o conhecimento daquilo que você está estudando. Se pegar o celular, já era, pois é. Então, é melhor ter bloco de notas e caneta na mão, certo? Aí, você vai o quê? Lembrou de uma coisa, sei lá, eu preciso comprar um livro tal para me estudar. O pensamento vem na hora que tu está estudando, né? Aí, tu vai lá, anota, comprar o livro tal, ou pesquisar o livro tal. Ou vem o pensamento assim, eu preciso assistir um vídeo sobre tal coisa. Pois anota e segue o teu caminho, segue o rumo ali do que você precisa, né? Para você fluir ali dentro dos teus estudos, daquilo que você se programou, daquilo que você colocou como objetivo realizar de estudo naquele momento ali. Então, registra as tuas tarefas. A Suiane vai abordar muito mais sobre isso, então não vou abordar tanto em relação ao aplicativo, em relação não vou me aprofundar, porque esse aqui é assunto da Sui mesmo, e ela vai abordar mais com vocês, certo? Próxima dica, estabeleça uma rotina. Gente, quem vive sem rotina, olha, quem não tem agenda se torna a agenda dos outros. Vocês já ouviram essa frase? Quem não tem agenda, se torna a agenda dos outros. Então, assim, você precisa estabelecer a sua rotina. Você precisa ter uma rotina para você acordar, você precisa ter uma rotina para você dormir, você precisa ter uma rotina para você se alimentar, você precisa ter uma rotina para todas as atividades que você se propôs durante o seu dia. Se você for fazendo assim de qualquer forma, você não vai conseguir desenvolver o quanto você é capaz de desenvolver. Mas não por falta de capacidade, por falta de ordem, por falta de organização, tá certo? Próximo ponto, faça pequenas pausas durante o dia. Agora tem que ser assim, pequenas pausas, tá, gente? Porque tem horas que a gente aborda sobre um assunto desse, aí a pessoa vai lá na cozinha, né? Aí vai comer, aí fica batendo o papo. Aí, assim, não é mais 15 minutinhos ali para uma pausa, né? Acaba que você compromete seu tempo. Mas faça pequenas pausas, né, durante seu dia, e eu falo mais. Faça pausas, muitas vezes, de descanso. Eu estava conversando com uma moça, Sui, antes de ontem, que ela também é vestibulanda para medicina também, né? E eu compartilhei com ela, eu vou estar palestrando para umas pessoas que estão, né, no mesmo processo que você está. Aí ela falou assim, nossa, Karine, olha, tem coisas que eu não sabia como agir no meu primeiro ano, e aí, meu Deus do céu, como me prejudicou? Por exemplo, eu estava cansada, mas eu tinha que estudar, eu queria estudar, e eu pegava e estudava cansada. Eu não produzia bem, né? Minha psicóloga me indicou que era muito mais saudável fazer o quê? Tô cansada, muito cansada, vou dar um tempo aqui, vou dar uma pausa, vou dormir, descansar um pouco, e aí depois eu volto revigorada, né? Não adianta, o cérebro ele vai bugar, e você não vai conseguir produzir. Então, assim, achei interessante a forma dela, né? A questão também de você reconhecer o seu time de melhor produtividade. Tem gente que flui muito bem de madrugada, mas vai ter gente que flui muito bem de manhã. Então, você não pode se comparar, né? É porque fazem um milagre do amanhã, eu tenho que fazer também. Calma, gente. Não é necessariamente dessa forma, né? Cada pessoa, cada ser humano é único, né? Você é único. E você tem as habilidades, os dons, os talentos. E eu quero dizer para você, se Deus colocou no teu coração de fazer um curso, de exercer, né, um propósito, uma profissão, ele vai te ajudar você a alcançar esse propósito, essa profissão.
né? Às vezes o processo, ele se alonga um pouquinho, mas é porque está gerando também algo importante dentro de você, tá te amadurecendo, né? Tá fazendo com que, de repente, você passe por processos e depois você seja semelhante à sua e ajude outras pessoas, tá certo? Então, assim, não se compare. Acho que Sui vai falar muito bem sobre isso também, né? Eu tô só falando aqui porque me lembrei. Mas, assim, faça as pequenas pausas, no sentido de reconheça o seu time, né? Tá num horáriozinho que precisa dar uma parada? Dá uma parada, bebe uma água, vai caminhar, vai fazer um exercício, e aí depois você vai conseguir fluir muito melhor. Eu acredito muito sobre esse ponto. Karine, Oi, temos aqui algumas perguntas e comentários. A pois Raquel faz. perguntou assim: como eu consigo fazer uma rotina? Eu nunca consigo colocar em prática e fazer a mesma coisa sempre. Eu acredito que isso está muito relacionado ao perfil comportamental, né? Eu estava até conversando com a Fabi, que é a psicóloga, que assim, por mais que eu seja personal organizer, gente, rotina é algo desafiador para mim. Eu sei, eu posso falar para vocês, então eu te entendo muito bem. Quem foi que falou? A Raquel. Raquel, eu te entendo, mulher. Assim, a gente fala que é importante ter rotina e a gente vai fazendo aquilo que é necessário, porque também a gente não faz só o que a gente gosta, né? Então, assim, eu vejo que quando eu anoto tudo que eu preciso fazer, flui muito melhor. Agora, se eu for deixar de forma aleatória o que eu tenho que fazer, eu acabo sendo o quê? A agenda dos outros. Eu acabo aceitando fazer qualquer outra coisa fora da minha agenda e comprometo a minha agenda. Então, eu acho que assim, a melhor forma de você iniciar a criar uma rotina é você realmente escrever ali o que é que você vai fazer. Tipo, inicia por um checklist. Quais são as atividades básicas, né, que você precisa fazer todos os dias? Eu acredito Tenham que esse assunto paciência. é, Que também, ó, por exemplo, a Raquel perguntou, né? Como eu consigo fazer uma rotina? A Karine, ela tá dando a introdução, e aí, gente, você ainda tem ainda é. 2 dias de Gente, ainda nem workshop, começou, viu? ainda nem começou, isso aqui é só o básico. Ainda é Eu vou só. deixar essa parte da rotina com a Sui, porque ela vai falar muito também sobre esse assunto. Vocês Mas, vão ó, sair, ó, no sábado, assim, ó, com a cabeça explodindo, sabe? é, Se aguardem. Mas eu entendo você, Raquel. E eu sei que tem jeito. É só a gente colar nas pessoas certas, sabe? A gente ir ali se desafiando mesmo, sabe? A gente procurar, assim, não se comparar, não se compare. Mas, assim, se desafie, né? Se desafie a escrever aquilo que você precisa fazer, a colocar, de repente, usar um aplicativo de celular para aquilo que você precisa fazer, né? A Sui, ela vai abordar muito bem em relação à rotina em si, tá certo? Então, eu vou deixar ela aprofundar mais no tema rotina e aí esclarecer mais para vocês sobre como elaborar essa rotina, tá bom? Mas eu, assim, eu sempre começo por um checklist. Aí eu uso checklist, bloco de notas, eu uso aplicativo de celular, o To Do, que é um aplicativozinho do Windows nos próprios celulares, é muito bom, eu gosto. Enfim, você vai procurar qual é a forma que mais se identifica com o teu tipo de perfil, né? Por exemplo, eu gosto muito do To Do, por quê? Porque ele me dá a opção de eu marcar o check, né? De tipo, eu pingo na bolinha, aí me dá aquela sensação assim, uau, eu fiz tudo hoje, né? É muito Olha, bom. e se eu te contar, que só para já dar alguns spoilers para vocês. A Karine falou aí dessa sensação de, eu dei um check, dei um negocinho assim feliz. Tem toda uma explicação que eu vou dar os detalhes para vocês no sábado. Vou explicar o que acontece na tua cabecinha para poder dar essa sensação de, meu Deus, que felicidade, porque eu dei um check e fiquei feliz. Isso aí. Gente, o negócio Tem tá muito bom, mais, viu? gente. Fiquem tranquilos que vocês vão obter muito É muito conhecimento aí conhecimento. e muita coisa aplicável para a sua vida. Ninguém vai falar nada aqui que não seja aplicável, sabe? Tudo é aplicável. Então, assim, seguindo aqui sobre as distrações, né? Evite distrações. Então, qual a maior fonte de distração da tua vida aí, do teu plano de estudo aí? Me diz aí, bota aí no chat. Eu até imagino qual é a maior distração de todo mundo.
Bota aí no chat, gente. Ah, queridos. Ah, com certeza. Celular, Instagram, rede social e celular, Instagram. Gente, isso daí, realmente, o celular, Instagram, se você não tiver cuidado, ele se torna o maior vilão, né? Assim, de tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco. Então, assim, a minha sugestão é, quando eu vou ler alguma coisa, quando eu vou estudar alguma coisa, modo avião. Meu amigo, só rola se for no modo avião, sabe? Se não for no modo avião, eu já sou o tipo de pessoa que, assim, eu não uso notificação de celular, de WhatsApp, eu não uso, sabe? Toda vida que é chato, porque toda vida que tu entra no WhatsApp, ele fica perguntando lá, né, para você adicionar a notificação de celular, mas eu não uso mais. Por quê? Porque acaba que gera distração, né, no decorrer do nosso dia. Então, assim, procura, de repente, algumas dicas, né, em relação a celular, já que foi o bambambam da história. Colocar o celular no modo avião, né, tirar as notificações. Muitas vezes, ó, faz um jejum aí de Instagram, gente. Sabe o que é jejum? É se abster, assim, por um determinado tempo de algo que é importante para você. Tenho certeza que Deus também vai abençoar muito, e vai fazer com que você foque mais ainda aí nos seus estudos, né? Porque naturalmente tu não vai ter essa distração do Instagram, tá certo? Então, evite as distrações. O celular, ele é o maior vilão, né, que tira o nosso foco. Aprenda a dizer não. É algo também que às vezes a gente desinstalei. Uhum, é isso aí. Deixar o celular bem longe. Gente, eu confessar um negócio para vocês. Eu tenho uma Alexa aqui em casa, né? Aí eu boto a Alexa para me acordar às 5:30 da manhã, né? Para poder fazer algumas coisas que eu preciso fazer. E aí aí a Alexa tá na sala, propositalmente, porque eu tenho que me levantar da minha cama e ir lá na sala e dizer, Alexa, para, porque botar o celular longe é uma boa, viu? É uma boa. Próximo tópico, aprenda a dizer não. Gente, a mensagenzinha que eu coloquei para você, né? Anteriormente para vocês. Quem não cria a sua agenda se torna a agenda dos outros. Por quê? Porque quando você diz sim para tudo que te oferecem, quando você, vamos supor, uma amiga te chamou para, de repente, fazer algo, né? E quem estuda pelo celular faz o quê? Bom, bota no modo avião, baixa o que tu precisa estudar e bota no modo avião e segue os estudos. É possível? Desliga a internet se for urgente. Exatamente, olha, ó. Muito bem. Boa dica aí da Giovana. Então, aprenda a dizer não no sentido. Quer falar, Sui? Não, eu ia falar, né, que geralmente quando a gente coloca no modo avião, ele desliga os dados, mas o Wi-Fi ele fica ainda disponível. Então, tipo, dá para usar o celular, né? No caso, quem estuda e usa o celular, a minha recomendação sempre é: as pessoas que têm o celular como um meio de também estudar, ela tem que ter muito foco e ela tem ainda que, como é que eu posso dizer? Ter vergonha na cara mesmo, gente. É tipo, ó, dizer assim, cara, não dá. O meu foco é esse aqui, eu tenho que estudar, então desativa a notificação, bota naquele modo lá, não perturbe, que tem o celular tem um modo não perturbe, lá o silencioso, que tipo, desliga, né, as notificações, tudinho, e foco no teu objetivo. Porque é assim, gente, às vezes a gente sabe a solução das coisas, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não tem coragem de fazer. Então, é mais difícil? É mais difícil. É mais tentador? É mais tentador. Mas sejam fortes, lembrem sempre de qual é o objetivo de vocês. É isso aí. Exatamente. Então, assim, celular, gente, eu sei que é o maior vilão mesmo. Deixar de procrastinar nossos objetivos. É isso aí, Carol. Exatamente. Quando você, se você tem clareza do que você quer, é totalmente diferente. Porque você vai se mover. Agora, se você não tiver clareza, aí você vai ir conforme a maré, digamos assim, né? Aí você não se dedica naquilo que você realmente quer, que você acredita, tá certo? Então, aprenda a dizer não no sentido, às vezes, aprende a dizer não para preguiça, sabe? Às vezes tá lá com a preguiça de estudar, minha gente, embora,
Rumbora, como diz o povo aqui de Teresina, rumbora. Se é para estudar, bora estudar, sabe? Se é para descansar, bora descansar. Se é para se divertir, bora se divertir. Tem um tempo para cada coisa, né? Se você aproveitar bem o tempo de cada estação, de cada momento, de cada ciclo, você vai conseguir fluir em todos eles. Agora, se você ficar atropelando ali, né? É o momento de estudar e tu tá na Netflix, é o momento de descansar e tu tá ansioso porque não estudou. Aí as coisas não vão funcionar, tá certo? Então, aprenda a dizer não para coisas que te distraem e acabam te tirando do foco também. Pare de reclamar e passe a agradecer o que já tem. Gente, a murmuração, ela não é de Deus também. E a murmuração, ela é um negócio assim que, pelo amor de, como diz o povo daqui, né? Existe um versículo que ele fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus conosco. Então, assim, aprendam a agradecer, né? Iniciem o dia agradecendo, acreditem em vocês, né? Você é o primeiro que deve acreditar em você mesmo, tá certo? Não seja uma vítima, sabe? De às vezes dizer assim, mas as coisas só acontecem assim comigo. Não, gente, não é bem assim, não, tá certo? E, ó, se a gente for parar para pensar o que é reclamar, quando você reclama de algo, você está reforçando um clamor. Ó, reclamar, reforço, né? Tá reforçando um clamor. Então, assim, gratidão é um dos tópicos que vai estar presente nos 3 dias. Perfeito, Sui. Porque, assim, você aprender a ser grato, gente, é uma grande chave. Você deixa de ser vitimista, você passa a ter uma visão diferente do mundo, você passa a se reconhecer melhor, você passa a se posicionar, sabe o quê? Se posiciona como protagonista da tua história e não como uma vítima, sabe? Quando você é aquela pessoa murmurona, reclamona, você é uma vítima. Agora, se você se posiciona e se você passa a agradecer pelo que você tem, se dedica, se compromete, dá o seu melhor, então você vai ser o protagonista da sua história. Tá certo? E aí, agora, vou compartilhar com vocês os 4 passos da organização especializada. Esses 4 passos é o que eu exatamente uso. Gente, um instantinho, vou só botar aqui o carregador no notebook, um instante, peraí. Prontinho, voltei. Então, os 4 passos da organização. Aqui é o que eu uso na organização especializada, certo? Os 4 passos para você definir e estabelecer a ordem. Bom, o passo 1, eu até já compartilhei com vocês. Durante o processo de organização especializada, a primeira coisa que a gente faz é descartar o que já cumpriu a missão. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas assim, se você só vai conseguir estabelecer a ordem se você passar por esse passo, sabe? Assim, não vai adiantar você arrumar. Sabe qual é a diferença de arrumar para organizar? Vou dizer para vocês a diferença. Existe uma diferença do ambiente arrumado e um ambiente organizado. Arrumado é quando tu pega tudo e esconde, sabe, assim, tudo e bota para dentro de gaveta, dentro do armário, assim, a pessoa abre a porta do teu quarto, tá tudo impecável, tá tudo arrumado, mas não tem nada organizado, gente, porque se ela abre o teu guarda-roupa, não sei como é a casa de vocês, mas no meu passado, o meu guarda-roupa caía roupa do guarda-roupa. A escrivaninha, abria a gavetinha da escrivaninha, ninguém encontrava uma caneta, que era para ter caneta, borracha, não encontrava. Né? Então, ali eu vivia uma vida onde estava tudo arrumado, as pessoas não viam, mas se você abrisse, não estava organizado. Então, tem essa diferença. O organizado, ele é quando você define um canto para cada coisa. Organização é quando você faz com que cada objeto ele passe a ter um domicílio. É mais ou menos assim que a gente fala na linguagem da organização especializada. Cada objeto que você tem vai ter um domicílio, vai ter uma casinha, e você vai usar, você vai aproveitar esse item que você tá usando, que você está
estar, enfim, desfrutando dele, e depois, quando terminar, você vai devolver, e você vai devolver para a casinha dele, para o local distinto dele, tá certo? Então, para iniciar o primeiro passo, descartar tudo que não faz mais sentido. Segundo passo, aqui é sensacional também, às vezes eu não tinha antes essa ideia, né, de categorizar antes de fazer o curso de organização especializada. O que seria categorizar, gente? É você unir os semelhantes. Isso vai facilitar quando você precisar ter acesso a algum material seu. Vamos lá. Eu vou organizar todas as provas junto com provas, todos os resumos junto com resumos, todos. Sui, me diz aí coisas no segmento de vocês. Eu acho que nesse caso aí a gente poderia classificar, né, nas matérias, nas disciplinas, tudo de matemática e matemática, tudo de português em português. Perfeito, olha só, perfeito. Então, assim, dentro da realidade de vocês, a categorização para o segmento de vocês, né, para o nicho de vocês, seria o quê? Organizar os conteúdos, categorizar, né, unir. Conteúdo que é só de português, conteúdo que é só de matemática, conteúdo que é só redação, né? E isso você pode categorizar, gente, não só no material físico, mas tu pode organizar e categorizar também no teu computador, em pastas, sabe? Tem gente que usa o desktop e é um montão de pasta. Não sei como é que tá o seu desktop, mas o seu desktop, ele pode ficar muito mais saudável e se fácil de você até localizar. Se você começar a criar pastas, onde dentro de cada pasta tem subpastas daquilo que você precisa consolidado do mesmo tema, digamos assim. Então, se tu tem vários arquivos, você pode ter uma pasta só para arquivos relacionados a estudos de matemática, uma pasta só para arquivos no nicho de redação, aí no nicho de, enfim, de cada assunto que vocês usam. Vai ficar muito mais fácil de você encontrar, sim ou não? Levanta a mãozinha se você concorda aí, se você acha que fica muito mais fácil desse jeito, né? Então, assim, se não tá assim, depois tira um tempinho, coloca nesse sentido, porque eu tenho certeza que vai facilitar. E aí, ó, isso serve para a tua vida também, no teu guarda-roupa. A Suiane falou que até já usa assim com as roupas dela. Lógico, com a irmã personal organizer, né? Foi tu, Suiane, que falou. Poxa vida, eu vou te decepcionar, porque não sou eu. Foi a Luana que falou que faz isso com as roupas. Suiane, eu não acredito, Suiane. Eu vou ficar no off aqui, vou ficar quietinha. Ô, gente, Suiane, rapaz, eu vou passar aí uns dias para fazer um organizer aí no seu roupeiro, viu? Ai, e aí? E aí, gente, isso vai servir para a vida, certo? Organizar através de categorização é muito bom, porque facilita você encontrar. Terceiro ponto, defina uma casa para cada objeto. Ó, eu botei até essa imagem aqui, só para poder ter uma noção. Gente, tem que ter o canto da calculadora, se você usa calculadora, tem que ter o canto da chave. Quem nunca se atrasou porque simplesmente não achava a chave para fechar a porta? Quem nunca se atrasou porque... Quem nunca, de repente, ficou ali perdendo tempo procurando o carregador do celular porque não sabia onde colocar, onde estava? Então, por quê? Por que que isso acontece? Porque você não definiu um canto para cada coisa. Simplesmente por isso, sabe? Se você define que, tipo, o controle do ar-condicionado, ele vai ficar nesse cantinho aqui. Então, você usa o controle, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, devolve para o mesmo cantinho. Dessa forma, você não vai se perder. Dessa forma, você vai encontrar tudo que você precisa. Dessa forma, às vezes, a bagunça, ela até vem no ambiente, mas, gente, em 10 minutos, no máximo, você consegue colocar tudo em ordem, porque agora você já sabe onde é que fica cada coisa, sabe? Eu sou personal organizer e as pessoas pensam assim, que minha casa é hiper mega perfeita, assim, tipo, a casa da Karine não tem nada fora do canto. E, gente, eu vivo, tá? Eu vivo, eu acordo, eu durmo, eu não sou um robô. Eu vivo, então, e no momento eu tô morando sozinha. Então, assim, tem horas que eu chego em casa, eu deixo meu tênis lá na perto da porta. E tá tudo bem, calma. Mas só que eu também sei que
Se eu for receber visita, eu sei que o tênis, ele tem o cantinho dele, eu pego ele rapidinho e boto no cantinho dele. Então, pronto, tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, quando você define um canto para cada coisa, tudo fica mais fácil de você estabelecer, manter a ordem nos seus ambientes, tá certo? Isso a gente chama de definir uma casa para cada canto, cada objeto. E Isso o daí, passo... disso. Isso daí que tu falou, Karine, é muito interessante, porque ele vai também, lá, vocês vão ver no sábado, ele vai se ligar muito ao tópico que a gente vai falar de evitar a procrastinação e do planejamento. Porque se você tem tudo ali pré-arrumado, pré-organizado, no seu cantinho, você evita de, na hora que está ali, começar a estudar, ficar, ai, cadê meu caderno? Aí vai, para antes de começar para poder procurar o caderno. Ah, não sei onde é que está a lista que eu vou usar. Aí vai, fica lá, 10, 20, 30. Eu sei, gente, eu sei que vocês fazem isso. Vocês ficam uns 15 minutos procurando a lista que vai começar a fazer. Aí depois, quando vai começar a fazer a lista, já tá já com preguiça, já não quer mais fazer, porque passou mais tempo procurando a lista do que indo realmente fazer a lista. E a gente vai falar por que vocês fazem isso. Por que a gente faz isso? Porque eu também faço isso às vezes, né? Mas a gente vai entender no sábado por que vocês fazem isso, por que a gente faz isso, né? Exatamente. E a organização está muito ligada a isso. Tá, sim. Eu acredito. Gente, a organização é vida. Pelo amor de... Pelo amor de organização é vida. Sabe? Primeiro, você não foi feito para ser desorganizado, né? Se até aqui, reforço, se até aqui você não tinha tantos cuidados em relação a isso, não se culpe, tá tudo bem, tá certo? Aqui a gente não tá para julgar quem não deixa de ser, não é isso. Aqui a gente tá para compartilhar o quanto é bom agir com esses pontos e conseguir obter a organização, tá bom? E assim você vai conseguir, com certeza, ter melhores relacionamentos, você vai conseguir ter uma vida mais tranquila emocionalmente, porque você vai estar mais animada, você vai estar menos ansiosa, menos ansioso, sabe? Porque você está no controle. Ei, eu quero te dizer que tu nasceu para estar no controle. Deus dá no comando, mas tu tá no controle, tá? Não adianta você dizer assim, não, Senhor, Deus tá cuidando de tudo, tá? Ele vai cuidar daquilo que é impossível para você. Porque o que é possível para você, quer dizer para você que é você que tem que fazer. Deus não vai descer e organizar a tua cama, não. Tá certo? Quando você acordar, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Dobrar o seu lençol. Tenho certeza que eu já vi em outros casos, tem gente que acorda, começa a estudar e não dobra o lençol. Isso ali gera no teu cérebro uma mensagem tipo assim, eu ainda não acordei. É mais ou menos isso. Tipo assim, eu ainda estou querendo voltar para a cama e dormir. Por quê? Porque o lençol tá ali, ó. Não tá dobrado, ele não deu o time, né, o comando. Então, você pode, sim, fazer diferente, tá certo? Você pode, sim, recolher o lixinho lá do local que você estuda, né, que muitas vezes pode ser que esteja transbordando ali o lixinho de um monte de papel, né? Você pode ir lá. Início do dia, eu me lembro que a Sui, ela sempre grava um pouquinho da rotina dela, né? E ela grava lá limpando a mesinha dela, né? Fazendo primeiro aquele... É tipo como se fosse um ritual, gente, sabe? Ritual, acorda, dobra o lençol, escova os dentes, faz a tua oração, come, faz teu devocional, isso, depois tomou banho, se arrumou, vai lá no teu localzinho, organiza, né? Vai dando os comandos. Quando você vai fazendo isso, você vai dando comando para o teu cérebro que você é uma pessoa organizada, que você cria uma rotina. Ó, esse passo 4 é justamente sobre isso que eu estou falando. Nós precisamos ser intensos, intencionais e constantes. O que é ser intenso? Gente, dá o teu melhor ali, sabe? Se no momento eu estou estudante, porque você está estudante, você está vestibulando, né? Aí, dê o seu melhor como estudante, como vestibulando, sabe? Depois você vai estar em uma outra estação, né? E intencional no sentido de quê?
eu posso até não querer, mas intencionalmente eu vou lá e organizo. Eu posso até não estar muito disposto, mas intencionalmente eu vou lá e deixo a minha escrivaninha, a minha mesinha de estudo organizado para poder eu produzir. É você que vai dar o comando aí para o teu cérebro, sabe? E seja constante, ou seja, não desista, persista, né? Procure meios, como vocês estão procurando, de poder se desenvolver melhor, de conseguir extrair, assim, o melhor de vocês mesmas, né, de vocês mesmos, tá certo? Então, é muito importante que a gente mantenha esses 3 tópicos aqui, seja intenso, intencional e constante, sabe? Em tudo que você for fazer, faça, assim, dando o seu melhor. E aí, eu finalizo aqui, deixando essa mensagem para vocês, né? Ser forte e corajoso, seja forte e corajosa, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você ande. Seja forte e corajoso. Olha, quando você, de repente, estiver naquele dia, assim, que tipo, ai, tô desanimada, lembra dessa frase? Sabe? Se tem alguém que gosta daqueles desenhos, aquelas letras bonitas, escreve assim: eu sou forte e corajosa, e bota assim, bem pregado, assim, perto de onde tu estuda. E sempre que o pensamento vier ali de desânimo, porque acaba vindo, é natural. Lembra, lê essa mensagem, sabe? E aí, isso daí com certeza vai alimentar você, vai te dar esperança, vai te dar fôlego de vida, e vai fazer com que você persevere, que você siga, né, naquilo que você está colocando, foi colocado ali para realizar. E é isso, gente. O que eu tinha para compartilhar com vocês, eu espero que possa ter ajudado aí a vocês. Acho que alguém perguntou aí se poderia compartilhar o material. Vou passar para a Su e ela compartilha, se for tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. Vou mandar no grupo o slide. Pronto, não tem problema nenhum, não, pode compartilhar. E aí, eu quero saber se vocês têm alguma dica, se vocês querem falar algo, se querem dar algum feedback, né? Ai, que bom que foi bom, que foi bom que foi proveitoso. Maravilha, maravilha. Fico feliz. Olha, Karine, pode falar mais sobre a parte intencional? Posso sim, posso sim. Ser intencional, essa frase, seja intenso, né? Vou até botar aqui de volta o slide. Seja intenso, intencional e constante. Gente, eu aprendi essa frase com a minha pastora. Eu sou cristã, sou evangélica, e a boca da minha pastora é: gente, seja intenso, intencional e constante, né? E ser intenso é o quê? É você dar o seu melhor, né? Você ali e com toda a força que você tem. Ser intencional é muitas vezes assim: eu não estou com vontade de estudar, mas eu vou colocar o meu livro, eu vou colocar aqui uma xícara de alguma coisa que eu beba, né? Eu vou criar um ambiente. Você prepara o ambiente. O que é que te estimula para você estudar? Às vezes é o quê? Você precisa entender qual é o estímulo, qual é o gatilho, né? Que te faz ficar estimulado. Eu acredito que, você de repente fechar os olhos e se visualizar, assim, já exercendo a tua profissão de medicina, por exemplo, pode ser um bom gatilho para você, colocar aroma, muito bom, muito bom. Tem até umas essências, né, que desperta muito. Eu gosto muito daquele olhinho do Peppermint. Ele dá uma melhorada boa aí, assim, em relação ao foco, né? Muito bom. Então, assim, procura usar a visualização, sabe? Para que você consiga focar naquilo que realmente você precisa fazer. Ser intencional vamos supor, agir, as coisas nem aconteceram, mas eu vou lá e eu faço de forma intencional. Clareou aí um pouquinho mais? Ah, que bênção. Maravilha. Teve outra pergunta aí, ó. A Ana perguntou: como se concentrar e organizar morando com muitas pessoas? Pronto. Eu sei que é um desafio quando você mora com muitas pessoas. Eu acredito que a melhor forma é o quê? Você precisa primeiro fazer a sua parte. Faça a sua parte. Você vai ser exemplo.
sabe? Não adianta você cobrar muito das pessoas. As pessoas, elas vão entender melhor aquilo que é bom quando a gente pratica. A gente começa, a gente mesmo praticando, você mesmo organizando, e sem julgamento, sabe? Se você, por exemplo, se você chegar em casa, você mora em um ambiente que ele não é muito organizado, aí você, de repente, começa a compartilhar sobre essas coisas que você aprendeu hoje. E aí você começa a compartilhar, levantando um formato de meio que de crítica, sabe, do ambiente, isso não vai ser saudável. Então, assim, quer uma dica? Começa você fazendo a sua parte, organizando ali no seu espaço, né, mostrando o que você aprendeu, porque talvez esse ambiente ele não seja organizado, porque essas pessoas não sabem, né? Simplesmente elas não entendem como manter a ordem. E assim, elas não entendem por quê? Porque nunca talvez tiveram acesso a conhecer, a entender os benefícios, os malefícios, né? Não consegue ter essa mentalidade. Porque eu creio muito que a organização está muito associada à mentalidade. A pessoa ela passa a se organizar quando ela gira a mentalidade, principalmente de que ela nasceu por um Deus de ordem. Então, ela não vai se submeter mais viver na desordem, sabe? E você vai ser um ótimo espelho para outras pessoas, né? Você fazendo a sua parte, com certeza vai começar, as pessoas vão perceber, nossa, o ambiente está diferente, porque fulana deu uma organizada aqui, né? Procura ter o teu cantinho, não sei, no teu quarto, e aí lá no teu quarto, ou não sei onde você estuda, procura manter o ambiente o mais harmônico possível, né? Para que você possa ter essa experiência de estudo de uma forma produtiva. Certinho? Perfeita, maravilhosa. Gente, mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida para mandar aí para a Karine? Enquanto aí, alguém levantou a mão, Beatriz. Beatriz. Se vocês quiserem falar de câmera, gente, falem aí. Pode falar, tá? Pode falar em áudio aí, se quiser. Eu vou perguntar por áudio porque eu não consegui escrever minha dúvida. É porque eu moro sozinha, né? E aí, às vezes, eu acabo fazendo as coisas aqui, eu vou me perdendo e não consigo entre dividir o que eu preciso fazer em casa e as coisas que eu preciso estudar. Porque sou eu para resolver tudo, né? E aí eu fico meio dividida nisso. Eu queria que você desse alguma forma de arrumar isso melhor, além das dicas que você já deu. Ótimo. E Beatriz, eu também moro sozinha, eu sei essa realidade. Bom, procura estabelecer uma rotina do tempo de cuidar da tua casa e do tempo de cuidar dos teus estudos. Tudo vai começar através da rotina. Se você começar, por exemplo, pega aquele dia de fazer o faxinão, né? De colocar tudo em ordem. Por exemplo, talvez tu não tinha um canto para cada coisa. Aí você vai precisar se dedicar um tempinho para você ser a personal organizer da sua casa. Mais ou menos isso. Depois que você estabelecer um canto para cada coisa, começar a definir, tu vai perceber que naturalmente as coisas elas vão sair do canto, porque você mora dentro da casa, né? Mas só que vai ser muito rápido de você devolver, porque você já sabe para onde é que guarda. É diferente de quando você não sabia, você não definia. De repente, tu pode nem ter um cesto de roupa suja. Um exemplo. Ah, Karine, mas eu não tenho nenhum cesto de roupa suja. Onde é que eu vou botar essa roupa? Separa um canto de um determinado local que vai ficar uma cadeira e vai dobrar essas roupas sujas. Entendeu? É independente do que você já tem ou do que você não tem. Eu acho que tu, fazendo, nesse primeiro momento, fazendo uma organização, usando esses conceitos, né, de unir os semelhantes, de definir um canto para cada coisa, de dar uma destralhada daquilo que já não faz mais sentido, o dia a dia vai ficar mais prático, né, acordou, já dobra o lençol ali, vamos supor, antes de dormir, procura já deixar a louça da pia, né, lavadinha, porque assim tu já começa o dia sem ter acúmulo da louça do dia anterior. Procura criar uma rotina de repente, assim, todos os dias eu só estudo no momento, então eu vou acordar, eu vou dobrar meu lençol, eu vou fazer enfim, vou tomar banho, escovar dente, comer e tal. Aí cria uma rotina, depois de tudo isso, é a hora de pegar todo o lixo da casa e deixar o lixo na lixeira.
se é um apartamento, por exemplo, porque daí tu já vai fazer uma caminhadinha também. E aí depois tu já sobe para começar a estudar, entendeu? Então, acho que assim, pequenos ajustes tu consegue lidar. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande morar sozinha, né? Porque realmente são muitos afazeres para uma pessoa só, mas é possível, sabe? Prepara, eu não sei como é a questão de comida para você, mas às vezes você deixar a comidinha já pronta, né, para a semana, facilita também, porque aí na hora que você der o time de almoçar, você vai só esquentar, você já não precisa estar fazendo todo dia comida. Não sei se essa é a tua realidade, estou levantando aqui alguns pontos, mas eu creio que é nesse rumo. Sim, é por aí. Muito obrigada, ajudou demais. Nada, Beatriz. Mais alguém, gente? Eu acho que não, né? Então vamos lá, gente. Só os finalizando aqui. Primeiro eu quero agradecer a Karine por ter aceitado esse convite, por ter trago assim para gente essa palestra maravilhosa, incrível, que até eu estava aqui também como aluna, até botei aqui no chat que eu também estou como aluna. Hoje e amanhã estou como aluna. Gente, seguinte, vou fechar, encerrar, né? Vou até encerrar logo aqui para poder dar os avisos, que vai ficar gravado e as pessoas podem assistir depois. Vou só encerrar a gravação para poder dar um aviso para vocês.